Fala pessoal, tudo certo? Bom, hoje eu vou falar um pouco sobre retries e Dead Letter Kiwi. Bom, esse aqui é uma continuação de um vídeo que eu fiz alguns dias atrás, ou semanas, sobre filas. Então, se você não assistiu, eu vou deixar o card vinculado ou desse lado, nunca sei exatamente qual que é o lado, para você ir dar uma assistida. Mas caso você já tenha conhecimento sobre filas, vou direto ao ponto e você pode ficar nesse vídeo sem problemas nenhum, tá? Mas caso você queira saber, eu vou deixar o vídeo linkado em algum canto aqui na tela, tá bom? Então, bora lá. Bom, então eu fiz esse diagrama aqui para ficar mais fácil para explicar. E, aliás, deixa eu mudar minha câmera de lado, aí fica mais fácil para mostrar o diagrama. Então eu acabei fazendo esse diagrama aqui, que basicamente é o fluxo de como o nosso serviço aqui de filas funciona. Então o usuário ele faz o login, ele se cadastra, né, através desse login e é enviado uma notificação para a fila. A partir desse momento, tem um consumidor que vai receber essa mensagem e tentar processar ela. E o que significa o retry nesse caso? Está configurado aqui para ele fazer o retry de 5 vezes o consumo dessa mensagem na fila. Caso exceda essas 5 tentativas, essa mensagem ela é jogada para um cara que a gente chama de Dead Letter Queue, que nada mais é que uma fila de mensagens mortas que não serão processadas, tá bom? Então, é o mesmo conceito de uma fila normal, só que é uma fila que a gente sabe que não vai ser processada. Porém, a gente pode tirar alguns insights dessa fila. Então, por exemplo, se atingir um número, sei lá, de 50 mensagens nessa fila, cara, é porque algo tá errado. E a gente pode usar esse número para disparar algum alerta para algum serviço nosso e a gente ficar sabendo que, cara, tem alguma coisa dando errado. Mas então, o que é Dead Letter? Dead Letter é uma mensagem que cai na fila e não vai ser processada, e o retry é nada mais, nada menos que o número de tentativas máximas que eu vou tentar processar aquela mensagem antes que ela seja descartada e jogada para a Dead Letter. Então, como que eu fiz isso no sistema que eu mostrei no vídeo passado e nesse? Ó, tô parando seu vídeo só para pedir o seu like e a sua inscrição. Eu tô falando isso porque 90% das pessoas que assistem meu vídeo não são inscritas no meu canal. Então, se você está gostando do conteúdo, se inscreve, deixa o like, que isso me ajuda a continuar produzindo conteúdo para vocês e também me ajuda a chegar na meta de 500 inscritos. Tamo junto. Porque eu declarava a fila logo nesse nosso arquivo aqui de filas e colocava o declare queue log aqui. Eu mudei isso. E a mesma coisa no consumer. A gente não declara mais essa fila aqui. O motivo disso é que, como eles estavam reutilizando muita parte de código, eu juntei tudo num cara só. E aí o que foi? Primeiro foi a fila que vai ser publicada. Eu deixei a documentaçãozinha bonitinha aqui caso você queira dar uma lida, tá? Declarei a fila aqui, que é a que a gente sempre publicava, que no caso aqui é o User Signup Queue. Declarei a nossa Exchange e a nossa fila de mensagens mortas, né? E o que é essa Exchange? Vamos fazer uma analogia com Correios, né? Então, quem te entrega a carta seria o nosso carteiro. Nesse caso, é a nossa Exchange. Ou seja, toda vez que uma mensagem ela é publicada, você tem uma parte do serviço chamado Exchange, que ele é o responsável por pegar essa sua mensagem e encaminhar para o destino. E no nosso caso, o destino dessa nossa Exchange aqui, o nosso carteiro, é a nossa fila morta, a nossa Dead Letter Queue. Então, se você for ver, ela pega o nome da nossa fila e só adiciona um ponto DLQ no final. Aí aqui embaixo eu só declaro o nosso tipo de Exchange. Então aqui essa é a nossa Exchange. O tipo dela é Fanout, e só explicando que a gente tem dois tipos, né? O Fanout e o Direct. O Direct que é exatamente isso daqui, ó. Toda vez que eu faço uma publicação de uma mensagem, eu publico para uma fila diretamente. Então, no caso, cadê? Eu faço publish aqui, tá vendo? Publish message. Eu já estou publicando diretamente para uma fila que eu conheço. E aí, só mostrando, o nosso publisher está aqui, ó, Kiwi Name. Então, sempre eu vou publicar para essa fila. Então, como eu estou declarando o nome da fila, eu estou publicando diretamente para ela. No nosso caso da nossa Exchange aqui, se a gente for ver, eu declarei ela como um fanout. O que significa fanout? A minha Exchange ela pode ter várias filas vinculadas a ela. Quando eu falo que é um fanout, quer dizer que quando eu publico nessa minha Exchange, essa Exchange vai pegar essa mensagem e publicar em todas as filas que estão vinculadas a essa Exchange. Eu tenho um desenho aqui que está aqui no
MD, eu vou mostrar que vai ficar um pouco mais simples. Então, por exemplo, aqui, né? Quando a gente publica a criação de um usuário, ele entra na Exchange Default do Rabbit, que ele já vem por padrão. Então, toda vez que você publica, ele vai usar essa fila default. Essa fila default encaminha para a nossa fila de user queue. E aqui tem essa parte de retries, por isso tem esse requeue aqui, porque ele tenta republicar na fila original até as 5 tentativas. Se der certo, ele processa, caso contrário, ele descarta. Quando ele faz o descarte, automaticamente ele vai cair na nossa exchange de dead letter. E a partir do momento que essa exchange ela recebe a mensagem, ela repassa para nossa fila, sem que eu tenha que falar, cara, você vai republicar isso nessa fila de dead letter. Eu até posso, mas o padrão que a gente usa no mercado é utilizar uma exchange, porque ela já é mais simples de até configurar. E como que é feita essa declaração da minha dead letter? Bom, se você for ver aqui nesse arquivo de Queue Topology, a forma que eu estou criando a fila está assim, ó, management, que é o dado que a gente recebe aqui por parâmetro. Eu declaro a minha exchange, que no caso da dead letter, então aqui eu declaro minha dead letter exchange. Na sequência, eu declaro a minha fila de exchange, minha fila dead letter queue, que é exatamente este cara aqui. Então, estou criando uma fila de mensagens mortas. Na sequência, eu faço um bind. E o que é esse bind? Lembra que eu falei aqui de fanout? Como esse cara é um fanout, a gente vai ignorar o bind, que seria o roteamento da fila, ou seja, o nome da fila. Aí eu faço qual que é o destino, qual que é a fonte, na verdade, né, da minha mensagem. Então, a fonte dela vai ser o nosso exchange, ou seja, quem que vai ser o responsável por encaminhar a mensagem. E o destino de quem vai receber essa mensagem é a nossa dead letter, que é a nossa fila morta que eu declarei aqui em cima, que é exatamente esse nome aqui, que é o composto desse. Composto não, agregação desse. E aí, beleza, declaramos nossa dead letter queue. Ela está fazendo alguma coisa? Não. Por quê? Porque não declaramos a fila principal, que é a nossa user signup queue. E agora a gente vai declarar a queue de usuários. E repara que eu coloco como argumento uma exchange de dead letter. Por quê? Quando eu tento consumir a mensagem 5 vezes e ela falha, se lembra que eu dou um descarte aqui no nosso consumer? Deixa eu puxar ele para cá. Eu dou um descarte. Quando esse descarte acontece, ele encaminha nossa mensagem para a nossa dead letter. E a nossa dead letter pega essa mensagem e encaminha para a fila de dead letter mesmo. Bom, e agora dado todo esse contexto, vou mostrar isso aqui rodando. Então, de novo, eu rodei tudo isso via Docker, não vai ser diferente. Eu vou dar um Docker Compose Up aqui no meu terminal. Docker Compose Up. Perdão. Docker Compose Up, --build, --force, --recreate. Às vezes eu esqueço o comando. Então aqui ele vai fazer o pull da imagem, vai rodar tudo. Boa, terminou de rodar aqui. E como está rodando isso via Docker Compose, e no caso a minha imagem, eu coloquei para ela subir também o Docker Compose UI, que é a Docker Compose UI não, né? O Rabbit com a interface, a gente consegue acessar essa porta aqui e a gente vai ter acesso à interface gráfica dele, que é esta interface aqui. Então, quando você entra nela, deixa eu dar um logout aqui para mostrar bonitinho. Quando você acessar, vai estar nesse carinha aqui. Aí a senha é exatamente essa que a gente definiu aqui. Rabbit. Então a gente vem aqui e dá um Rabbit, dá um Enter. E aí você vai ter essa carinha aqui, tá? O que a gente pode ver aqui? Quem está conectado na nossa fila, então, no caso, a gente tem dois carinhas conectados, que são exatamente esses aqui. Deixa eu abrir meu Docker. É o nosso consumidor e o nosso app, que é o cara que publica. Então, são esses dois endereços que a gente vê aqui. Na sequência, a gente vai ter o channels, mas como a gente está usando a versão 1 do AMQP, a gente não vai ter esse channels.
Mas temos a nossa exchange. Lembra que eu falei que a gente tem a exchange default, que é a direta? Isso significa que toda mensagem publicada, ela passa por esse cara aqui. E é direta porque eu estou publicando diretamente em uma fila. E a gente criou uma exchange de Dead Letter Kiwi, que é exatamente essa última aqui, que é a User Signup Kiwi DLX, que é a nossa exchange de Dead Letter. E o tipo dela que eu tinha comentado no começo do vídeo, Fanout, porque se eu tiver mais que uma fila vinculada nela, ela vai publicar para essas duas filas. E aqui a gente vai ter nossas filas, que a gente declarou, que é a nossa fila principal de User Kiwi, e a de Signup Kiwi, que é a nossa Dead Letter. Por isso que tem esse ponto DLQ aqui no final. Boa. E aí agora, só para finalizar o teste, eu vou fazer o mesmo que a gente fez no primeiro vídeo. Eu vou criar um usuário. E aí, no caso, como eu já queria que esse negócio falhasse, eu coloquei para ele lançar uma exceção na hora que ele fosse processar, para a gente ver o retry e a mensagem caindo na dead letter. Que é exatamente esta daqui. Cadê o meu throw? Vou ter que dar um Ctrl F no meu throw. Pô. Throw. Aqui. O que esse throw vai fazer? Toda vez que o meu consumidor for tentar processar a mensagem que chega, ele vai dar esse erro aqui, simulate processing error, e isso vai fazer com que o nosso consumo falhe até cair na dead letter. Então, bora testar isso. Eu vou entrar aqui no meu Kiwi, entrar na rota que a gente já tem declarado e dar um send. A hora que a gente faz isso, a gente vê que o nosso app ele recebeu a mensagem e publicou. E aqui no terminal a gente vai ter diversos erros. E esses erros são os propositais do erro que a gente acabou de lançar. E a gente vai ver que o contador de falhas foi aumentando. Então aqui, ó, ele tentou processar uma vez, tentou processar 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes e 5 vezes. Depois tentou processar a quinta vez e fala, cara, isso aqui não pode ser processado, isso aqui é uma mensagem morta que eu vou continuar tentando processar e nunca vai ir para frente. Aí a gente vê que ele não tentou mais processar essa mensagem. E se a gente entrar na nossa interface aqui do Rabbit, a gente vai ver que a nossa mensagem não está na nossa fila principal e sim na nossa dead letter. Tá vendo que tem um 1 aqui? E caso a gente queira investigar essa mensagem, a gente pode entrar nela, igual eu fiz aqui, eu cliquei. A gente vai vir aqui em Get Message. E, de novo, ele vai pegando como uma fila, é o primeiro a entrar, é o primeiro a sair. Então, no caso, ele vai pegar a última mensagem da fila. A gente dá um Get Message. E lembra que toda mensagem na fila ela é transformada em base 64. Então, aqui eu posso pegar este base 64, entrar em algum decodificador de base 64, por exemplo. Eu vou colocar aqui um base 64 decode, entra aqui. E aí a gente consegue investigar a mensagem que falhou, caso seja do nosso desejo. E a mensagem que falhou é exatamente essa aqui, ó. Deixa eu dar um zoom, porque eu tô vendo aqui no preview e não tá muito bom o preview. Esse aqui é a mensagem que falhou. Então a gente consegue debugar no nosso código, caso seja um desejo nosso, para entender qual mensagem que falhou. E é isso que eu queria falar sobre retries e dead letter. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal e tamo junto!